Olá, meus queridos engenheiros, como vocês? Tudo bem? Que alegria! Meus amigos, profissão até de volta. E nesse vídeo vamos abordar a atividade 1 da matéria de pontes e estruturas especiais. Matéria maravilhosa! Eu estou careca de saber, porque eu já falei várias vezes, né? Além de engenheiro civil, minha especialização é justamente em cálculo estrutural. Então isso é meu dia a dia. Fora da sala de aula no âmbito de projeto. Tem estruturas de concreto armado, estruturas metálicas. E quando é uma matéria desse segmento, aí, meus queridos, aí o professor se alegra. Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir a sua ajuda, se inscrevendo nesse canal, deixando o seu like, porque isso me ajuda muito, pessoal. Por favor, é só isso que eu peço. Estou aqui separando esse tempo, preparei essa aula para vocês, com o intuito de ajudá-los. E a única coisa que eu peço aí é 2 cliques, se inscrever no canal e deixar o like. Tenho certeza que não vai custar nada para você, porém isso me ajuda muito. Por favor, como eu sempre falo, gente, um dos piores defeitos do ser humano é ingratidão. É muito ruim, né? Você faz algo de boa vontade, justamente pensando somente em ajudar e a pessoa é ingrata com você. Acredito que todo mundo já sofreu uma situação, sabe o quão ruim é. Então, por favor, eu peço, se inscreva no canal e deixa o like, tá bom? Queridos, estou ajudando não só nessa matéria, mas em todas as matérias do atual módulo. Pontes, estradas, projeto arquitetônico, tecnologia da construção, concreto armado, geologia, todas as matérias. Beleza? Então é só me chamar no WhatsApp, nas atividades, nos mapas, nas provas, conta comigo, tá bom? Vamos lá então? Bom, meus queridos, então tá aqui o nosso mapa, excelente. Vou abrir aqui no nosso caderno. Tá aqui. E aí, pessoal, é um mapa de pontos e o texto dessa atividade, ele foi bem generoso, né? Poderia dar uma dificultada. É só para determinar os carregamentos permanentes. Nem considerou os variáveis, que para calcular os variáveis a gente teria que considerar linha de influência, fazer o carregamento dos trem tipos para verificar a envoltória, né? Isso é a envoltória dos esforços. Isso nem é o carregamento variável, na verdade. Mas enfim, então aqui a nossa atividade se limita somente à determinação dos carregamentos permanentes, que são muitos, né? Pontos, pessoal, é muito legal calcular, fazer parte desse projeto, porque é multidisciplinar. É interessante porque no nosso universo de engenharia civil, quando a gente vai projetar uma ponte, a gente vê a associação de várias áreas da engenharia civil, onde meio que mistura tudo. O pessoal lá de estradas, além disso, o pessoal de recursos hídricos, porque muitas pontes são para vencer corpos d'água. E, claro, a nossa parte é a parte estrutural. Então é muito legal esse projeto. Então faça essa matéria com carinho, beleza? E aqui, pessoal, ele define aqui, ó, os diferentes famílias de carregamento permanente. Guarda-corpo, passeio, revestimento e assim sucessivamente. Você vai ter que calcular cada um desses itens aqui. Então serão 9 no total, né? E aqui algumas considerações muito importantes, tá bom? Ele fala do peso próprio do material utilizado no revestimento. E além disso, ainda ele fala do recap, né? Uma outra carga importante. Perfeito, excelente. Ok, e algumas informações da transversina. Ok, pessoal, como que a gente faz? São duas análises. Primeiro, para a gente levantar os carregamentos, ou seja, que é exatamente o que a gente tem aqui na nossa atividade 1, a gente tem que analisar a seção transversal. Todos vocês têm certeza que já fez concreto armado 1. E acho concreto armado 2 também. Então todo mundo aqui, eu suponho, né, por favor, já tá craque em calcular laje. Lembra em laje, como a gente calculava? É uma estrutura tridimensional. A gente faz um corte, pega a seção transversal, pega aquela área da seção transversal, multiplica pelo peso específico, né, que é quilonewton metro cúbico do concreto, e considera uma faixa no sentido longitudinal de 1 metro. E assim a gente obtém uma carga que é quilonewton por metro. Beleza, é o mesmo conceito aqui. Feito isso, então a gente analisa toda essa parte inicialmente da seção transversal para fazer o cálculo do carregamento. Feito isso, depois, já não é na atividade 1, mas depois a gente aplica no eixo longitudinal da nossa estrutura, ou seja, a gente vai carregar a nossa estrutura com esse carregamento.
E a partir daí calcular os esforços solitantes, ou seja, o momento fletor, esforço cortante, esforço normal, etc. Beleza? Vamos lá. Tá aqui a seção transversal. Então a gente vai determinar cada um desses elementos aqui que ele listou, de 1 até 9. Trouxe até uma figurinha, talvez fique mais claro. Muita gente ficou na dúvida na transversina. Tá aqui, ó, pessoal. Isso aqui é a superestrutura, a gente chama de superestrutura e mesoestrutura, sabe? Então a superestrutura é essa parte superior. Então engloba tanto o tabuleiro, longarina, transversina e tudo que vai acima do tabuleiro. Na verdade, nem é tudo que vai acima do tabuleiro, porque o tabuleiro já é a parte superior da superestrutura. A gente considera como elementos estruturais ou adjacentes os elementos que vão acima, como guarda-corpo e etc. Bom, beleza. Então, pessoal, eu trouxe essa figura para ilustrar, porque às vezes só naquele corte da atividade 1 não fica claro. Então, ó, repara bem. Tem aqui esse tabuleiro, que nada mais é do que a nossa laje. Essa laje vai ter uma camada de revestimento, que é o que ele chama lá de revestimento, que vai ser acima dessa laje. Além disso, em cima da laje, a gente vai ter nosso guarda-corpo, o passeio. E aqui, pessoal, a gente verifica os dois grandes elementos. Na verdade, o principal deles é a longarina, né, que sustenta tudo. Essas vigas no eixo longitudinal do nosso tabuleiro. Só que a cada espaçamento, aí depende da nossa estrutura, da solicitação prevista, a gente vai alocar transversinas, que nada mais é do que vigas no sentido transversal. Então tem esse sentido aqui, sentido longitudinal, e tem esse sentido aqui que é o sentido transversal. Então essa daqui é a minha transversina. Qual a função dela aqui, pessoal? Transversina, a função primordial da transversina não é sustentar a carga vertical. Óbvio que ela vai contribuir, mas não é essa a função, jamais. A função principal dela é a função de travamento. Todos vocês já fizeram estruturas de aço, eu suponho, né? E também lá em resistência dos materiais, eu acredito que vocês viram. E vocês viram o fenômeno da flambagem. Lembra lá do fenômeno do comprimento de Euler? Pois é. Então, a gente coloca as transversinas para reduzir o comprimento efetivo, né? O comprimento de flambagem, tanto faz, comprimento de Euler. E com isso, impedir ou reduzir a possibilidade de flambagem. Por quê? Repara aqui, vou te dar um exemplo clássico. Concorda comigo que se a gente tiver uma barra, por exemplo, uma régua é um elemento bastante esbelto. E aí, se for uma régua de 1 metro, se você faz uma compressão nas duas extremidades, concorda que ela vai fazer aquela barriguinha, ou seja, ela vai flambar. Porém, se pegar a régua do mesmo material, da mesma espessura, só que em vez de 1 metro de comprimento, se essa régua tiver apenas 20 centímetros, se você fizer a mesma força, ela vai criar essa barriguinha? Não, né? Ou, se criar, vai ser infinitamente menor do que o primeiro cenário. Por quê? Porque o comprimento de flambagem é o mesmo. Repara que o comprimento de flambagem não depende do esforço solicitante, do esforço externo, não. Depende somente da distância entre os dois apoios. E é justamente por isso que a gente aloca esses elementos aqui que se chamam transversina. Então, cada comprimento de flambagem, nesse caso, vai ser só essa distância aqui, que é o nosso L efetivo, no sentido longitudinal. Se não tivesse a transversina, ia ser tudo isso daqui. E, obviamente, aí o efeito da flambagem ia ser muito mais crítico. Então, é interessante o desempenho da transversina, porque ela é um sistema de travamento e, consequentemente, pela definição, a parte conceitual, técnica e física significa que ela produz o quê? Menores comprimentos de flambagem. Pessoal, engenheiro é isso, é entender a parte física, conceitual. O porquê que ela de fato faz isso? É porque então, quando eu aloco a transversina no meu sistema longitudinal, o meu comprimento de flambagem, que era muito grande, ele vai se reduzindo. Quanto menor for a distância entre as transversinas, menor será esse comprimento efetivo e, consequentemente, menor é o meu índice de esbeltez e, consequentemente, menor é a chance de ocorrer a flambagem local. Beleza? É isso, essa é a explicação. E muitos alunos, mas muitos, nenhum aluno, na verdade, conseguiu entender, ou pelo menos me explicar qual era a função principal, primordial da transversina. Então, fiz questão de trazer isso aqui nesse vídeo.
Tá claro, pessoal? Beleza, né? Ok, vamos lá então. Ó, calcular. Então, ó, questão. Não é a questão 1, né? O elemento 1. Então, vamos lá. Qual vai ser o carregamento 1? Carregamento 1 é guarda-corpo. Então, guarda-corpo. Vamos lá. Fazer o cálculo dessa carga, pessoal. Ó, sistema de guarda-corpo. A gente vai ter. E aqui azulzinho. Bom, o guarda-corpo, pessoal, aqui o professor, nitidamente, para facilitar, né, ele usou só elementos retangulares. Então, guarda-corpo é esse primeiro retângulo aqui, ó. Esse retângulo que a gente verifica que a altura dele é 1 metro e a espessura ou largura, tanto faz, é 0,2 metros ou 20 centímetros. Confusão que muita gente faz. Ah, o que é largura, altura, a diferença de largura, altura e comprimento. Pessoal, vamos lá, hein? Para ninguém mais errar, porque vocês já são engenheiros, pelo amor de Deus. Ó, se eu tenho aqui um elemento prismático, por exemplo, uma viga, um vigão aqui, né? O que é o comprimento? Pessoal, o comprimento sempre vai ser a maior dimensão do elemento. Como assim? Concorda comigo que o elemento tridimensional, como o nome já fala, ele tem 3 dimensões, por isso tridimensional. Então tem essa dimensão aqui que é a dimensão A, essa dimensão aqui que é a dimensão B e essa dimensão aqui que é a dimensão C. Comprimento sempre vai ser a maior dimensão, que a gente chama na engenharia de dimensão predominante. Então, isso daqui, a dimensão C, vai ser o meu comprimento. O que é a altura? A altura nada mais é do que essa outra dimensão aqui. Beleza? Tranquilo? Não tem segredo. Tranquilo, tranquilo. E esse daqui que é a espessura ou largura. Beleza? Então, ó, o que é esse daqui? Largura, ou se você preferir, chamar de espessura também. E quem é a altura? E isso daqui, que é 1 metro. Como eu calculo, então, a carga inerente a esse guarda-corpo? Pessoal, carga, então, ó, vou colocar o peso, né? Então, coloca peso próprio. Geralmente Q, né? Então, ok, ó. Perdão, P, né? PP, que é peso próprio. Geralmente carga permanente. Mas eu vou colocar só a letra P. Então, peso, a carga inerente a peso próprio inerente ao guarda-corpo. Vai ser quem? Pessoal, simples. Sempre a mesma história. Vai ser a área com acento, área, guarda-corpo. Beleza? Multiplicado por quê? Pelo peso específico, que no caso é gama do concreto, né? Por quê? Porque tudo aqui é de concreto. Assim, pessoal, acabou. Mamão com açúcar, papai é chuga, não tem segredo. Então, ó, esse peso aqui do nosso guarda corpo vai ser quanto, hein? Ó, esse aqui vai ser igual. Qual vai ser a área? A área da seção transversal, gente. Então vai ser 0,2 metros, a espessura, vezes a altura, que é 1,0 metros. Tá lá de azul, ó, que eu achurei. Vezes o peso específico do concreto, que é 25, né? 25 kilonewton metro cúbico. Beleza? Tranquilo? Pronto, acabou. Agora, já era, pessoal. Isso aqui agora é calculadora, não é a parte de engenharia mais. Conta de multiplicação? Pelo amor de Deus, né? Facinho, mamão com açúcar, papai é chuga. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ser 25 vezes 1 vezes 0,2, que dá 5 kilonewton por metro. Beleza? Ó, metro com metro dá metro ao quadrado aqui, ó. Só que aqui tinha metro ao cubo. Então, metro ao quadrado sobre metro ao cubo vai ficar quilonewton por metro. Ótimo. Ok, então esse é o peso específico, a carga inerente ao guarda-corpo. Só que ele fala aqui, ó, guarda-corpos. Coloca no plural, né? Então eu entendo que nesse caso é a carga total, ou seja, quantos guarda-corpos você tem? Eu calculei o peso específico, o peso próprio, né, a carga inerente a 1. Só que eu tenho 1? Não, eu tenho 2, né? Tem aqui do outro lado também. Então o que eu sempre aconselho, o que a gente faz no escritório, né? A gente geralmente só calcula de um lado, tá? Só calcula de um lado e mais joga pro outro. Ctrl-C, Ctrl-V. Mas no caso, como atividade dissertativa, eu aconselho vocês a dissertarem aqui, ó. Logo, como são 2 guarda-corpos, logo, como temos 2
guarda-corpos. O que a gente vai ter aqui, então? Ó. Então, a gente vai ter aqui... Então... O que? Ó. Aí, pronto. Então, a carga total é de... Ó, agora ficou fácil, né? Então, a carga total é de... peso. Total. Peso próprio, carga, né? Do guarda-corpo. Guarda-corpos, porque é o plural, né? Visto que tem 2. É igual a 2 vezes 5 kN. Pessoal, sempre disserte, escreve frase. Lembre-se, um professor, eu nunca esqueço, né? Quando eu entrei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí meu primeiro memorial de cálculo. Então, e também foi no primeiro memorial? Isso, exatamente. Participei de um projeto lá científico. Eu fiz meu primeiro memorial de cálculo e depois o outro desafio foi meu primeiro memorial de cálculo, né? No escritório de cálculo estrutural, onde eu trabalhei pela primeira vez. E aí ficava sempre na dúvida, pô, professor, tá bom, tá bem explicado. E aí, o professor foi genial, porque ele falou, ó, Matheus, uma dica muito simples pra você nunca mais precisar perguntar a ninguém pra saber, ter um feedback se tá bom, tá bem explicado ou não. Escreva como se fosse uma pessoa totalmente leiga que fosse ler o seu material, o seu trabalho. Se coloque no local dessa pessoa. Veja e analise. Será que essa pessoa vai entender com todas essas informações? Será que tá claro? Essa pessoa, ao ler o que eu fiz, ela vai ter clareza suficiente para entender a mensagem que eu quis passar? Se sim, perfeito. Se não, significa que você tem que ser mais didático. Explica mais. Portanto, temos 2 elementos. Visto que o coeficiente de majoração, dado esse cenário de intempérie, é y, logo... Entendeu? Frases explicativas por extenso. A ideia é sempre ser o mais claro e objetivo. Na engenharia, pessoal, não há espaço para dúvida ou ambiguidade. Uma ambiguidade pode simplesmente fazer sua estrutura cair. Pelo amor de Deus. Então, pratiquem desde agora. Então, isso daqui é 10 kN. Gente, acabou. Isso aqui, então, é a carga inerente ao meu guarda-corpo. Aos guarda-corpos, né? Pegou a ideia? Tranquilo, né? Não tem segredo. Então, primeiro elemento. Vamos fazer mais um. Do passeio, gente, é sempre o mesmo princípio. Você pega aqui, ó. Aqui eu vou ter a carga inerente ao passeio. Então, ó, 2 passeios. Ó, qual vai ser, então, o peso próprio? Aqui ficou feio, né, gente? Deus, realmente é menos feio. Então, peso próprio dos passeios. Então, vou fazer a mesma coisa. Passeio. Qual vai ser o peso próprio dele? Então, vai ser a área, seção transversal do passeio, vezes o concreto. Tem segredo. Ó, vamos lá. Aqui, apago isso daqui. Então, isso daqui vai ser a área do passeio. O que é o passeio, professor? É isso aqui, ó. Esse retângulozinho aqui. Nada mais do que a calçada e tal, né? Vai ter trânsito, enfim, por exemplo, de bicicletas numa eventual ciclovia. Não sei qual vai ser a finalidade dessa ponte, mas entendeu, né? Ok, então qual é essa área? Olha lá, seção transversal. Altura 0,15, largura é... Muita atenção, muita gente errou. É 1,5 mais 0,2, então é 1,7. Muita gente errou, hein? Ano passado, muita gente errou. E esse módulo, na primeira aula que eu dei para o nosso grupo de estudo, esse final de semana, meu Deus, ninguém tinha captado. Vamos atentar, gente. Atenção, vocês são engenheiros. Então, isso daqui, ó, 1,7, 0,15 metros. E aqui é o meu concreto, que é 25 kN/m². Pronto, gente. Não tem segredo. E olha lá. 0,15, 1,7. Perfeito. Então, isso daqui... Passeio para você. Não é guarda-corpo, é passeio. Concluo que
Esse resultado aqui é igual a... Vamos lá fazer essa conta. Ó, 0,7 vezes 0,15 vezes 25. 375 quilonewton metro. Beleza, excelente. E aí, a mesma coisa. Logo, como temos 2 passeios, então a carga total é mesmíssima coisa. Ó, tem aqui. Então, essa carga total, só que agora em relação aos passeios, vai ser igual a 2 vezes o resultado que a gente acabou de calcular. 375 kN metro. O que eu concluo disso daqui? Simples, né? Então, isso daqui é 2 vezes 6,375, que dá 12,75. 12,75 kN metro. Olha aí que maravilha. Gente, isso é muito bom, né? Cálculo estrutural é excelente. Pessoal. Bom, perfeito? Pegou a ideia? Foi? Tranquilo, né? E, pessoal, muita atenção, tá? Como vocês estão careca de saber, eu sempre falo, já estão aí, já última matéria, último módulo, talvez, ou quase isso. Cuidado com os golpes, gente. Muita gente, no módulo passado, caiu no conto da carochinha, né? Pra variar. Eu sei disso porque depois da prova, veio me pedir ajuda já pra prova sub, ainda nem abriu, né? Que é mês que veio, porque tá desesperado. Caiu no conto da carochinha em relação às matérias do módulo passado. Então, por favor, gente, cuidado. Não peçam ajuda pra esses pilantras sem vergonha que se diz assessoria acadêmica. Pessoal, é o diploma de vocês que está em jogo. Vocês já são engenheiros praticamente. Então, pelo amor de Deus, mentalidade de engenheiro. Não é só ter o papel. O papel não garante bosta nenhuma. O que importa é aqui, ó, seu conhecimento e a sua mentalidade. Você, seu referencial é esses pilantras que sequer são engenheiros. Descobri recentemente, né, com uma aluna que, tipo, ninguém, até onde ela sabe e me informou, nenhum desses sem vergonha de assessoria acadêmica é engenheiro, porque sequer são eles que fazem os trabalhos que eles vendem, que por sinal a maioria é tudo errado. Então, não caia nessa, pessoal. Por favor. Pelo amor de Deus. Lembrando, essa matéria é anual. Se você não for aprovado, você simplesmente não forma. Ou seja, então você vai ficar preso aí na Unicisma pelo menos mais um ano ou quase isso. Faz sentido correr esse risco? Não, né? Detalhe, a prova do ano passado dessa matéria foi bem complicada. Então, atenção, muita atenção. Não brinque no mapa, não brinque na atividade 1, atividade 2 e atividade 3. Tô alertando e, como sempre minha avó falava, quem avisa amigo é. Porém, a critério de vocês agora. Então, muita atenção. Beleza? Bom, pessoal, eu calculei então guarda-corpo e passeio, certo? Beleza. Agora tem a parte do revestimento, né? Ok, o que é o revestimento? Pessoal, revestimento é exatamente a mesma sequência. Não tem segredo. Então, ó, a gente vem aqui, cadê? Vou fazer o revestimento também, né? Porque eu tô animado. Ai, gente, eu amo essa matéria, sério. É muito legal. Ó, revestimento. Vamos lá, fazer agora esse cálculo para vocês. Revestimento, pessoal, é exatamente a mesma lógica. Não tem segredo. Porque, é sempre assim? Não, gente. Porque aqui, primeiro, o professor facilitou muito, né, a vida de vocês em relação à geometria. Ele deu só pequenos retângulos. E segundo, isso aqui tudo é carga permanente. Carga variável é um pouquinho mais complexo, tá? Porque aqui entra trem tipo. Provavelmente vocês já viram em aula, né? Beleza, mas vamos lá. Revestimento. Só que aqui o gama, naturalmente, é do revestimento, porque não necessariamente nunca é, né, a mesma coisa. Então, ó, revestimento, que é o peso próprio. Pronto, acabou. Agora, pessoal, é reproduzir a mesma coisa. Área, vamos lá. Revestimento, galera, é toda essa área aqui, ó. Ó o que eu tô passando aqui, tá vendo? Que é uma superfíciezinha bem, entre aspas, fininha, achurada. Pois é. A espessura dela 0,2 e o comprimento, na verdade não é comprimento, a largura, né, é 4. Com 4 dá 8.
Tranquilo? Então isso daqui vai ficar 8, vai ser a área, que é 8 metros, vezes 0,1 metro, beleza, vezes o gama do revestimento, que vale quanto? Ó, gama do revestimento, ele fala aqui, né, 24. Então vem aqui 24 quilonewton metro cúbico. Beleza? Tranquilo? Não tem segredo, né? Coloquei quadrado, né? Com razão, saiu quadrado aí. Beleza. Ok, e agora? Ah, agora acabou. Calculadora, não tem segredo. Tá vendo, pessoal? É isso aí. Ó, não tem erro. Então vamos lá. 0,1 vezes 8 vezes 24, 19,2. E 19,2 quilonewton metro. Então isso daqui é o seu revestimento. Aí, meu queridinho. E repare aqui não tem essa de multiplicar por 2. Por quê? Poderia ter? Poderia, depende da minha abordagem. Já considerei todo o comprimento, não peguei só a metade, tá vendo? Reparou? Pois é, atenção, hein? Atenção. Beleza? Pegou a ideia? Bom, pessoal, tá vendo? Onde de fato te ensina, faz os cálculos passo a passo, é aqui. Então, pelo amor de Deus, gente, valorizem quem de fato tá preocupado com a aprendizagem de vocês. Ah, e como que eu sei que tá preocupado? Não. Simples, cara. Qual a finalidade básica de qualquer professor? É ensinar, dar aula. Eu faço um desafio, adivinha? Qual é o único canal aqui no YouTube, o único local aqui no YouTube que vai fazer essa atividade assim, passo a passo, explicando, cálculo por cálculo. Adivinha, é aqui. Então, pelo amor de Deus, se você precisar de ajuda nessa matéria, em qualquer outra, pessoal, é aqui. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Longe de mim, misericórdia. Deus é mais nas nossas vidas. Não. Mas é porque, de fato, a gente trabalha com a verdade e não quer enganar ninguém, igual a gente vê todo santo módulo com esses pilantras sem vergonha. E quem sabe, de fato, demonstra, né? Então, por favor, pessoal. Então, tá beleza? Tá compreendido? Show? E é isso, então, pessoal. Vou deixar para vocês concluir a atividade. Já fiz bastante, hein? É só seguir a mesma linha. Não tem erro. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Meu número tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Será um prazer enorme ajudá-lo. Estou ajudando em todas as matérias. Atividade 1, atividade 2, atividade 3. No mapa, na prova. Conta comigo, beleza? Beleza? Ótimo, pessoal. Sendo assim, então, fico por aqui. Se eu esquecer eventualmente de gravar alguma atividade, é só me cobrar lá no WhatsApp. É um prazer. Não vou achar ruim. Eu realmente esqueço, pessoal. Dou aula em 3 faculdades. Tenho um escritório de cálculo estrutural que tem uns projetos. Então ainda tem a família para dar atenção. E aqui é esse canal, que eu tenho o maior prazer de mantê-lo. Então, por favor, é só chamar no WhatsApp, que a ideia é ajudar. E assim todo mundo vai alcançar esse objetivo, que é sair com esse diploma na mão e uma grande nova turma de engenheiros aí formados. Então assim, fiquem com Deus. Forte abraço, meus amigos. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.